Fala, rapaziada do Legado Azulina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes. Rapaziada, nesse vídeo aqui bem rápido, bora falar sobre o pré-jogo de Clube do Remo e rival, né? 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as duas equipes medindo forças. E hoje um jogo complicado para ambos os lados. Se engana você que acha que o Remo vai ter um adversário bem exposto dentro de campo. Eu não vejo a Mucura inicialmente partindo para cima do Remo. Talvez eles possam, né, apertar a marcação inicialmente, mas eu não vejo a Mucura propondo o jogo contra o Remo. Eles vão jogar nitidamente no contra-ataque por uma bola. E o clube do Remo precisa entender o seguinte nesse jogo de hoje. Não dá para você negociar, e eu falei isso ontem no vídeo e estou falando isso aqui agora. Não dá para você negociar com um adversário que está na zona de rebaixamento, que está lá em 12 rodadas, venceu apenas um jogo. Inclusive foi o último, da maneira que foi. Só que cada jogo é um jogo. O Botafogo, por exemplo, de Ribeirão, que perdeu para esse time da Mucura, ele foi derrotado ontem pela Chapecoense. Então é um jogo perigoso para o clube do Remo. É um jogo perigosíssimo para o Leão Azul. Quem sabe o Remo não possa surpreender a gente e vencer com uma certa tranquilidade. Mas eu não vejo sinceramente isso. Eu vejo um jogo duro, um jogo pegado, um jogo decidido no detalhe. Como boa parte dos clássicos é. Eu estarei lá, logo mais, né, se Deus quiser e assim permitir. Estarei lá na arquibancada com a torcida do Clube do Remo. Vai ter 2 mosaicos, vai ter bandeirão, né? Eu vou tentar trazer o máximo de conteúdos para vocês de lá. Mas eu gostaria muito aqui, primeiramente, de te desejar um bom jogo. Você que tá indo pro jogo. Você também da Mucura, tá? Se a Mucura vencer, saiba ser o vencedor. Se a Mucura perder, saiba ser o perdedor. Claro, né? Futebol sempre tem um vencedor e sempre tem um perdedor. E é assim que é o esporte, e isso que torna esse esporte maravilhoso. Não pense, mais uma vez que estou falando para você, meu amigo. Pegue esses jogos aí como exemplo do Mundial. É 11 contra 11. Não tem esse papo da equipe estar inferior. Todo mundo sabe que tecnicamente o Remo é muito superior à Mucura. Tecnicamente, tá? Os jogadores em si, 1 para 1, se você fizer um 1x1, o do Remo praticamente todos vão ganhar. Todos, em todas as posições ali. Não tem nem como comparar. Mas dentro de campo são 11 contra 11. E o Remo tem que entender que ele tem que ganhar o jogo hoje, para ele continuar sonhando com um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tô aqui, rapaziada, com a bandeira da sorte, vou com ela hoje de novo. Tá? No jogo lá contra o Volta Redonda, eu não levei a bandeira e aí a gente acabou empatando. Mas nos 2 jogos que eu levei a bandeira, a gente venceu contra o Botafogo e também contra a equipe do São Bernardo, o jogo do acesso. E hoje esperamos mais uma vez uma vitória do nosso querido Clube do Remo, tá? Rapaziada, o Remo com muitas modificações no time, né, que enfrentou o Atlético Paranaense, alguns titulares voltando ao time principal do Clube do Remo. Isso é bom, né? Porque, por exemplo, o Remo vai ter os 2 laterais titulares, 2 bons laterais que vêm fazendo boas Série Bs, né? O Sávio do lado esquerdo e o Marcelinho do lado direito, né? O Marcelinho, apesar do Pedro Costa, na minha opinião, não ter ido mal no último jogo, mas é claro, né? Marcelinho hoje é dono da posição, é titular absoluto, isso ninguém discute. E do outro lado também, não menos importante, o Sávio também é titular absoluto da posição, né? O paraguaio fez uma partida horrível no último jogo e cada vez mais vai perdendo espaço. E aí o Sávio, ainda bem, né? O Sávio começou muito mal a temporada ali, foi banco muitas vezes, mas acabou se recuperando aí e ganhando a titularidade merecida nesse time do Remo. No meio de campo, não teremos Caio Vinícius, né, machucado mais uma vez. E teremos a volta do Luan Martins, que deve ir para o jogo como titular. Lembrando, ontem eu cometi um pequeno erro. Falei que todos os jogadores aí tinham jogado, né? Mas 2 titulares que provavelmente estarão no jogo de hoje não jogaram, não foram relacionados para os clássicos. Devido ao contrato, né? Eles foram contratados depois que fechou a janela, que é o Camutanga e o Luan Martins. São 2 jogadores que não atuaram no clássico. Mas tem outros também. O Davó vai ser o primeiro clássico dele. O Marrone vai ser o primeiro clássico dele, né? Mas boa parte desse time já jogou o clássico. Inclusive tem uns aí que estão muito acostumados
ao clássico, né? Rangel, né? O próprio Pavani, o Jaderson, que pode aparecer no time titular hoje do Clube do Remo. Então, meu amigo, é jogo pro Remo não pensar em outro resultado que não seja a vitória, tá? O time titular do Remo para esse jogo: Marcelo Rangel no gol, lateral direita Marcelinho, a zaga Camutanga e Klaus, né? Uma zaga alta ali, esperamos que o Remo não sofra muito na bola aérea. E na lateral esquerda, o Sávio. No meio de campo teremos Luan Martins e Pavani, mais à frente deles Pedro Castro ou Jaderson, tá? Pedro Castro ou Jaderson. A tendência é que o Jaderson fique no banco de reservas, mas eu sinceramente começaria jogando com ele, tá? Se eu sou Antônio Oliveira, eu começaria jogando com o que eu tenho de melhor, e o que nós temos de melhor hoje no meio de campo do Remo é o Jaderson. Lá, ponta esquerda, Pedro Rocha, ponta direita, Janderson, e no ataque, Adailton deve ir para o jogo como titular. O Davó fica como opção no banco de reservas, assim como o Viseu também, né? Voltando o Viseu. E também teremos o Marrone estreando com a camisa do Remo, também no banco de reservas. E você, meu amigo torcedor, qual o seu palpite para esse jogo, né? Qual o seu palpite para esse jogo? Teve um torcedor do Remo que falou o seguinte para mim, cara. É até uma ideia interessante, tá? Inclusive, se você não se cadastrou no Sportiva Bet, cadastre agora. Ele falou: Enio, eu vou na Sportiva Bet no seguinte: Mucura ou empate. Aí eu falei: cara, tá maluco, cara? Ele falou: não. Porque se a Mucura ganhar, eu vou ficar puto, mas vou ter dinheiro. E se a Mucura perder, eu vou ficar feliz e vou ficar sem dinheiro. Eu falei: o dinheiro é teu, faz o que tu quiser. Eu não vou fazer isso. Mas o dinheiro é teu, faz o que tu quiser. É uma ideia interessante. Se você quiser abraçar essa ideia aí, Mucura ou empate, vai lá, pô. Porque se, por exemplo, isso até zica a Mucura, né? Porque ainda mais se você for um cara pesado, vai zicar a Mucura. E aí, a Mucura não vence o jogo, o Remo vence, você fica feliz, claro, vai perder um dinheiro ali, mas é um dinheiro que você pode perder, né? Eu imagino isso. Deixa aí nos comentários aí, rapaziada. Quem nos cadastrou ainda na Sportiva Bet, cadastre. Bom jogo a todos, que vença o melhor e o merecedor da partida. Até o próximo jogo, e que esse merecedor seja o Clube do Remo, né? Até o próximo vídeo. Tchau.